Pessoal, muito boa noite. É uma alegria estar aqui na segunda-feira. Fazia muitos anos que eu não vinha aqui na segunda. Já vim aqui ser tratado pelo irmão Agar. Acho que a minha encarnação inteira eu fui tratado por ele. E continuo sendo. Mas essas vibrações aqui do Caritas realmente nos envolvem de uma maneira muito profunda e facilita a gente falar do Evangelho. Como sempre, a nossa busca é de refletir a respeito do Evangelho. Tentar sentir isso que a Beth disse aqui, o que é essa necessidade da caridade. Caridade não é uma oportunidade que cada um de nós tem. É uma necessidade, principalmente nesse momento que a gente se encontra do planeta, nesse momento íntimo de cada um. Quando a gente olha a caridade que o outro fez, é o exemplo, é um convite, é um estímulo, mas resolve pouco se a gente não abraçar esse compromisso conosco mesmo de buscar o Evangelho na vivência desse Evangelho. É relativamente simples e fácil falar de Evangelho. A gente tem tanta instrução hoje, tanto acesso a tanto conhecimento, tantos espíritos que já traduziram isso para nós. Mas a gente queria tentar hoje aqui sentir essa caridade, energeticamente. E não é simples. A gente precisa estar, cada um, buscando em si esses conteúdos que a gente já tem. O livro, ele é importante porque ele é uma faísca que acende algo que já está em nós. O espírita, muitas das vezes, traz na programação reencarnatória muito preparo teórico, muito conhecimento, que a gente revisita durante a encarnação, mas que a gente já trouxe de encarnações passadas, do preparo mesmo para a encarnação atual, uma encarnação muito especial, porque num momento onde tudo acontece num planeta, e num planeta que está em transformação, de expiação e prova para regeneração. Então, tudo que tinha para acontecer na química, na física, na biologia, na tecnologia, aconteceu na nossa geração, nesse momento que a gente está vivenciando. Então, é hora da gente utilizar isso conosco. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele traz o original do Evangelho, que é uma biografia contada de várias formas. E no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma característica diferente. São 27 capítulos, e no início Kardec coloca que existe um entendimento construído no Evangelho segundo o Espiritismo. E aquelas passagens, aquelas parábolas foram colocadas lá de maneira didática. O primeiro capítulo traz as revelações, a revelação de Moisés, a revelação do próprio Cristo, e a terceira revelação, que é esse cristianismo redivivo, por esse movimento onde os espíritos recebem a ordem do Senhor de manifestar-se, porque era chegado o tempo. No capítulo 2, o meu reino não é deste mundo. Lá no início, Kardec coloca a necessidade desse entendimento da vida futura, para que tenha sentido científico que o Evangelho nos traz. Para que a gente pudesse compreender ali o Sermão do Monte. No capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai. Mostra exatamente essas movimentações que esse planeta aqui é mais um pequeno planeta que recebe um grupo característico de espíritos
com similitudes, com necessidades muito parecidas. No capítulo 4 é preciso nascer de novo. Mostra a segunda palavra no alfabeto divino, porque a primeira é amor, que é a reencarnação. E do capítulo 5 até o 11º, a gente tem o Sermão do Monte. No capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Lá no capítulo 6, o Cristo Consolador. No capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, a humildade. Bem-aventurados os puros de coração, no capítulo 8. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, no capítulo 9. Bem-aventurados os misericordiosos, no capítulo 10. E no capítulo 11, que é onde nós vamos interromper aqui, não vamos chegar no 27, a lei de amor. Qual é o primeiro mandamento? E toda essa introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, para desembocar lá na lei de amor, no capítulo 11, passa pelo Sermão do Monte. A necessidade de entender o que é aquela prosa de bem-aventurados aflitos. Foi a indagação de Eurício Barçanufo, ainda jovem, ainda sob a cultura do catolicismo. Ele não entende, aquela inteligência não aceita aquela prosa sem o entendimento da reencarnação. O primeiro mandamento, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. E o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, fazer com o próximo o que você gostaria que fosse feito com você. E se a gente continuar no capítulo 12, amar os inimigos, capítulo 3, a caridade, e for embora, a gente vai ver que é uma exaustiva tentativa de que cada um de nós extraia magneticamente a necessidade desse caminho da caridade, para que a gente consiga estabelecer em nós um estado da alma de ventura. É mais que felicidade, é mais que paz, é mais que esperança, é mais que coragem. É um estado pleno da criatura reconectada conscientemente a Deus. E a caridade, na prática e no exercício dessa caridade, é que a gente consegue estabelecer em nós a conexão com Deus, que perdemos quando nos individualizamos. Quando nos tornamos um espírito e começamos uma história individual, cada um com a sua. Como reconectar com Deus? Como sentir Deus o tempo todo? É pela caridade. E a caridade que passa da beneficência, do fazer pelo outro. Vai além do fazer pelo outro. Vai além do bem externo que a gente pode ofertar. Aquela caridade que passa pela benevolência. Fazer o bem, mas com doçura, com alegria, com satisfação, com desinteresse. Aquela caridade que avança da beneficência e da benevolência e atinge a indulgência. De não focar no defeito alheio. A necessidade ainda existe da beneficência. Olha que oportunidade, ainda tem gente precisando daquelas mesmas coisas de 80 anos atrás. E existe gente precisando desse exercício para criar independência
espiritual, para criar essa aventura. São Vicente de Paulo manifesta no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem assinada por ele, que ele termina com assim seja, uma prece. E ele fala assim: vocês têm a chave na mão, vocês dão pouca importância para as leituras evangélicas, trata como um livro oco. As manifestações espíritas são para quem tem o olho fechado, o coração ainda está indócil. Precisa de sensibilizar-se com a dor alheia para ganhar alforria, liberdade, independência. Então, a caridade não é um convite do Cristo de nós com o outro. É um convite de nós conosco mesmo, passando pelo outro. E dentro desse movimento da caridade, que eu extrapolo a beneficência, que eu avanço na benevolência, para com todos, não há alguns, não é de vez em quando com alguns escolhidos. Em algumas ocasiões que eu estou de humor bom, que eu estou com tempo. Não, é o tempo todo. A benevolência que atinge a indulgência, para a gente abafar em nós a crítica o tempo todo, com tudo e com todos. E que vai um tanto mais além, chegando no perdão incondicional. E a hora que a gente atinge esse estado da alma, a gente está livre, porque a verdade nos libertou. Mas veja só, esse trajeto todo que é o Evangelho nos conduzindo, não adianta a gente ter o roteiro. Eu sei o endereço, olhei estrategicamente como chego lá, estou com o mapa na mão, estou com o GPS, já sei exatamente quanto tempo, onde percorrer. Posso fazer até a tática de como vou chegar lá. Muitos de nós já têm isso. É isso que eu devo fazer. Nós viemos para uma encarnação com isso programado, planejado, estruturado, arquitetado. Mas é preciso percorrer. E aí depende de cada um. Depende de cada um. Fazer ou deixar de fazer. A doutrina espírita traz para nós uma quantidade enorme de informação e que nós temos que ter um cuidado enorme para a gente não se perder na informação e virarmos bons teóricos, bons prescritores de remédio, mas a gente mesmo não se medica. Mas existe um livro chamado Evolução em Dois Mundos, que é psicografia do Chico Xavier, e o espírito que trouxe é André Luiz. Um livro complicado, um livro muito denso cientificamente. E no capítulo 1, o primeiro capítulo do Evolução em Dois Mundos é plasma divino. Começa com plasma divino. Onde constelações, planetas, estrelas e tudo eles definem como peixes no oceano, mergulhados nesse plasma. Nesse plasma nervoso do todo sábio, de Deus. Onde nós estamos mergulhados? Nesse fluido material. Existe Deus, existe espírito, princípio espiritual e existe princípio material. Nós estudamos a beça. Sabemos muito desse princípio material. Do Espírito de Deus nós sabemos pouco. Ainda não temos condições de alcançar. Lá no livro dos médiuns, mostra que do Espírito eles sabem pouco, os próprios Espíritos que trouxeram a doutrina espírita para nós. Que sabe os efeitos da ação desses Espíritos na matéria, no fluido espiritual, no perispírito, quando está individualizado em cada um de nós. E olha só, é preciso ter muito boa vontade para tentar sentir o que a gente está tentando pensar junto aqui. A ciência atual fala
que o nosso universo conhecido tem 13 bilhões de anos. E que esse universo está em expansão. Está em expansão. Ele era mais encolhido há 12 bilhões de anos, mais encolhido há 10, há 8, há 6, há 5. Ele está em expansão. Por que nós estamos falando disso aqui no dia de hoje? Para a gente tentar sentir caridade. Olha que coisa. E eu faço uma pergunta para nós. Olha só, o universo está em expansão. O universo tem beirada? O universo está em expansão. Ele é maior a cada dia. 70 quilômetros por segundo sobre 3,2 milhões de anos-luz. É uma conta que a gente nem não entende. Ele está crescendo. Eles conseguem medir a velocidade que esse troço cresce, que esse troço expande. Ó, minha mão, expansão, tem beirada o universo. Nós temos que sentir isso, gente. Nós temos que sentir isso. Se ele está em expansão, ele está crescendo onde? Vou perguntar de novo: o universo tem beirada? Beirada. Sabe o que é beirada? Olha só. A minha mão, olha só. Olha só. Universo a 2 bilhões, a 3, a 4, a 5, a 13 bilhões. Ah? Então tem. Me ajuda. Ah? Então tem uma beirada de alguma forma, certo? Tem um limite, não tem? Mas olha só, se tem um limite, tem um lado de dentro e um lado de fora. Então tem uma beirada de dentro e tem uma beirada de fora. É o testemunho, né? Que a gente não tinha ajuda, mas se fazia para ajudar, né? Olha só, é o testemunho que fica. Não são as coisas que a gente conta, é as coisas que a gente faz. E não é só o que a gente faz, é como que a gente faz. Porque quando alguém faz alguma coisa para nós com amor, fica. Às vezes a gente, de maneira muito ignorante, guarda provisoriamente como uma mágoa, por exemplo, algo que alguém fez para nós fora do amor, mas que precisa de dissolver com dor, porque não fica. Só o amor é que fica. Veja só, esse plasma divino, onde formam-se o segundo item do primeiro capítulo da Evolução em Dois Mundos, é cocriação em plano maior. E fala das inteligências superiores que, ligadas profundamente em Deus, cocriam com ele. E numa galáxia, num agrupamento de sóis, num sistema solar igual ao nosso, num planeta, sempre tem um fulcro, um núcleo, um ponto de atração. No nosso é Jesus Cristo. Para falar que existe inteligência superior agindo nesse plasma divino, na matéria, onde nós estamos mergulhados. O microfone é feito de plasma divino, a água é feita, o livro, o corpo físico, o corpo perispirítico. Formado da mesma coisa, com uma força regendo. Nesse corpo físico existe um espírito que sou eu. A hora que eu abandono o corpo, decomposição cadavérica. Anarquia se instala. Protozoário, bactéria, todo mundo toma conta e toma um tasco.
É assim que funciona inteligência agindo em matéria. Para que nós estamos falando disso aqui? O universo está em expansão. Tem uma beirada de dentro, tem uma beirada de fora. A beirada de fora é o reino de Deus. Está muito complicado? A beirada de fora é o reino de Deus. Nós temos que sentir Deus extrapolando aquilo que a gente chama de matéria. O campo do espírito se liga a Deus, não pela matéria. Nós precisamos esvaziar esse campo material que cada um de nós tem no seu microcosmo. Se inteligências cocriam no plano maior, formando galáxias, constelações, sóis, estrelas, planetas, cada um de nós constrói um aglomerado para si mesmo, chamado conteúdo mental. Cada um de nós tem uma porção psíquica que a gente tem retroalimentado, e temos ficado preso nos nossos pensamentos. E quando Jesus fala de caridade, é para a gente ficar livre de nós mesmos. Olha só, caridade é o mecanismo de eu livrar-me de mim mesmo. De eu livrar-me dos meus próprios condicionamentos mentais. Que me deixa com medo, que me deixa imaginando, que me deixa desejando. E eu passo a vida desejando, imaginando, memorizando. Isso tem gerado em todos nós transtornos psíquicos. Depressão, ansiedade, pânico, bipolaridade, depressão, excitação, transtorno obsessivo compulsivo. Os conteúdos mentais só conseguem ser administrados pela caridade, pelo Sermão do Monte. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, humildade. Diminua o valor da tua própria personalidade. Não retroalimenta isso aí mais não. Extrapola para a beirada de fora. Nós temos vivido na beirada de dentro. Naquela primeira fase do espírito, no início, o sangue resgatou o espírito. Nós estamos lá. Agora é preciso o espírito resgatar da matéria o homem, extrapolar, sair para a parte de fora, a beirada de fora. Reconexão com Deus. Veja só, a necessidade de caridade igual a gente tem de oxigênio para manter um corpo físico. Não dá para respirar de vez em quando. Segunda-feira à noite, eu vou respirar. Não dá para fazer caridade segunda-feira à noite. Nós temos que fazer caridade o tempo todo, igual a gente respira. Porque caridade é como que eu me comporto frente ao meu irmão, o tempo todo. Todo o tempo. Lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, a lei do amor, no item 4, quando explica justamente esse primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. O sublime da doutrina cristã é que ela tomou o direito pessoal como direito do outro. E não existe nada mais seguro, os espíritos escrevem lá, do que você, que sabe exatamente o que você deseja para você. E olha só, desejo vicia. E a gente imagina o tempo todo o que a gente deseja. Cada um sabe do seu.
Cada um sabe dos seus desejos. E do aquilo que a gente fica imaginando para ser algo de alegria para a nossa alma. Só que não está construindo mais. Se eu não sair da beirada de dentro para a beirada de fora, nós não damos conta mais, nós a enchemos. Quando o espírito ainda precisava encher isso, ainda precisava de conteúdo intelectual para ser desenvolvido, estava valendo. Agora não está valendo mais. Por isso que as doenças psíquicas estão tão alastradas, porque existe um troço no coração humano que é uma lepra, está lá no Evangelho. Que é a raiz do egoísmo. Eu sou centralizado em mim. Se eu sou centralizado em mim, eu penso em mim o tempo todo. Por que, que a sublimidade da caridade, do Evangelho? Porque toma aquilo que você deseja para você e passe a ofertar para o outro. Pronto. Mudou o fluxo. Só um segundo. Aquilo que você deseja para você o tempo todo quebra, corta, interrompe e deseja para o outro. É isso que está escrito lá no item 4. É a hora que a gente passa a ofertar para o outro aquilo que eu desejaria para mim. E veja só, se eu passo a ofertar o que eu desejava, o que eu estou fazendo? Mudando os meus desejos. Eu estou deixando de desejar ser servido, centralidade em mim, e estou passando a desejar servir, centralidade no outro. E quando a minha atenção está focada no outro, e no outro, e no outro, eu estou o tempo todo em expansão. E eu estou indo para a parte, para a beirada de fora. Eu estou indo para Deus. Diga. Sim. Mas se você casa Certo. sozinho, sem nenhum ser humano, nada, nenhum ser vivo, só eu em casa, e me percebo nesse estado mental desse desejo, como que eu saio disso que naquele momento, dentro de casa, à noite, 9 horas da noite, como é que eu vou servir outro? Não tem ninguém dentro de casa, 9 horas da noite, não tem trabalho, entendeu? Olha só, Fabrícia, se você já está conseguindo, 9 horas da noite, sozinha, perceber-se assim, já é algo importante. Porque o primeiro passo é a introspecção, eu começar a olhar para mim mesmo. E ver, e reconhecer, e me sensibilizar com aquilo que eu desejo o tempo todo. Agora eu estou começando a me conhecer. Sem autoconhecimento não existe avanço. Segundo, não existe sozinho. Nunca existe sozinho. É por isso que você nasce. E você precisa de doutrina espírita. Para saber que, independente de distância, nós estamos conectados com os mais próximos, que é pela similitude de pensamento. Se você está sozinha dentro de casa, sem nenhum encarnado, você pode ter certeza que você está conectado com encarnados que não estão lá e desencarnados que devem estar lá. Porque não é uma questão espacial. E veja só, o trabalho é um só. Enquanto eu me... a hora que os espíritos respondem sobre paixão, a gente já falou disso aqui várias vezes, já repetiu isso aqui, que está lá no livro dos espíritos, que a gente quer mudar, mas torce para não dar conta. A gente quer renovar pensamento, mas continua abastecendo o pensamento com os mesmos padrões de sempre. Se eu desejo poder, eu fico pensando poder. Pode ser poder dentro de casa, pode ser poder no trabalho, pode ser poder no trânsito, pode ser poder na casa espírita, onde que seja. Se o meu negócio é posse, eu estou desejando possuir o tempo todo. Se o meu negócio é prazer, eu estou desejando alguma coisa que me traga uma sensação gostosa, e eu repito, e eu repito, e eu repito na minha mente. E eu nutro isso. E eu fico denso. E eu não expando. E eu fico trabalhando lá de dentro, da beirada de dentro, que já venceu. Se o meu negócio é prestígio, eu fico o tempo todo desejando reconhecimento, sucesso, like, reconhecimento lá de fora. Cada um tem algo mais forte. E desejo o tempo todo. Eu quero gerar alegria fazendo uma viagem. Eu quero gerar alegria comendo uma coisa.
Eu quero ter alegria sentindo um cheiro, uma vista, ganhando algo, mandando em alguém. Nós ficamos presos nas sensações, a parte de dentro, a beirada de dentro. E estamos presos no materialismo. A caridade é um convite a sair do materialismo. Doar aquilo que você tem. Usar esses conteúdos que você já construiu para colaborar com alguém além de você. Fermentar o outro com aquilo que você já tem de verdade, dentro da sua condição, dentro das suas construções. Caridade só é caridade quando eu sirvo alguém. E eu só sirvo alguém quando eu dou alguma coisa minha para esse alguém. Ah, e se eu der o meu dinheiro? O dinheiro não é seu. E se eu der instrução? Eu tenho conhecimento não é seu. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Último item. Missão do homem e inteligência na Terra. Olha a ilustração. Se você é um jardineiro, ajudante de jardineiro, e o jardineiro te entrega uma enxada para você cavar, para que é? Enxada? Para cavar. Aí os espíritos perguntam, o que você acha se você pegar essa enxada e acertar o jardineiro? É a pergunta que eles fazem. Deus te deu condição financeira, social, intelectual, saúde, que ele pode te tirar com um derramezinho, com uma degeneraçãozinha, com um neuronzinho que ficou torto. Ô alma tola, hoje mesmo, não é assim que o Evangelho fala para nós das parábolas? Ô meu irmão, carrega aquilo que é seu, que o ladrão não rouba. A inteligência rouba essa inteligência mundana. Hã? Conhece aquele ladrãozinho chamado Alzheimer? Hã? O inteligente foi para onde? Constrói tesouro que você consegue carregar, que o ladrão não rouba, que a terra não consome. Olha o convite da caridade. Faça para o outro o que você desejaria para você. Fazendo isso repetidas vezes, aquilo que eu desejo, agora eu vou desejar para o outro. Então eu sou viciado em prestígio, eu vou tentar levantar as pessoas. Quero que as pessoas à minha volta apareçam. Olha o tratamento, olha para o transtorno psiquiátrico, que às vezes aparece como depressão, às vezes aparece como neurose, esquizofrenia, tormento obsessivo compulsivo, síndrome do pânico. No fundo, é uma alma extremamente egoísta que se reverbera. Orgulho, vaidade. Que dá uns frutozinhos ruins, chamado inveja, chamado ciúme, chamado raiva, chamado medo. Eu tenho que destruir essa árvore. É só a caridade que vai fazer isso comigo. Só através da caridade, sentida. Agora, se nem aquela fácil, que é dar coisa, eu faço, imagina essa, que tem que ir com fluido meu junto. Tem que ir com coisa minha junto. Eu tenho que inundar o outro. Como é que eu vou ser caridoso com um filho se eu estou azedo? Como é que eu vou fazer um filho que está inseguro ficar seguro se eu estou com medo da insegurança do filho? O filho vai fazer besteira, eu estou com medo, ele pode suicidar. E aí eu, em pânico, quero colaborar com ele. Eu quero terceirizar para alguém resolver para mim. Por quê? Nós temos alimentado em nós o ateísmo. É a ausência de Deus na nossa vida. Porque se Deus, infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente poderoso, rege galáxias, multiversos, e eu estou preocupado com o que vai acontecer ali na estrada. Porque eu não acredito na providência divina agindo o tempo todo. Porque nós estamos desconectados de Deus. Então, o Evangelho é um convite de todas as formas, de todas as dimensões,
para que a gente se reconecte com Deus. Primeira coisa, autoconhecimento, introspecção. Preciso perceber onde que eu fico patinando. A hora que eu vou para o banho, eu estou pensando. Estou no trânsito, eu estou pensando. Vou dormir, eu estou pensando. Acordo, estou desejando. Veja onde que eu uso o celular. Fica mais fácil de autoconhecimento agora. Veja que páginas que você usa lá o tempo todo. É aí que está teu coração. E veja só, se a gente não despregar disso, então, autoconhecimento. Leon Denis fala de 3 movimentos simultâneos. Autoconhecimento. Buscar melhorar a conexão com Deus, nós temos que tentar sentir Deus. Onde que a gente sente Deus? Hã? Onde que a gente sente Deus? Onde? Mas fisicamente mesmo. Enquanto nós procurar Deus na cabeça, é esse Deus de fora. É esse Deus que faz galáxia. Tem que ser Deus no coração. E para isso nós temos que pensar menos. Espírita, pensa demais. Pensa o tempo todo. Quer ler mais, quer mais livro, quer mais conhecimento. Para quê? Você não tomou a primeira pílula, já está buscando a injeção. É isso que é o convite dos Espíritos para esse tempo de aplicação do Evangelho. Quando eu vim do Caritas, talvez há 45 anos atrás, com 8 anos de idade, eu vinha buscar um tratamento médico espiritual. Passivamente, ficava sentadinho, sentava e era tratado. Hoje não é esse o tratamento. Hoje o paciente tem que participar do tratamento. Tem ajuda, tem sustento, tem amparo, tem manipulação fluídica, tem fluidoterapia, tem. Mas o convite é para a independência. E educação só é quando eu plasmo aquilo que é cristalino na minha alma, no meu próprio coração. É um movimento de dentro para fora. Ninguém faz isso para nós. Ajuda nós temos. Um ambiente preparado igual esse hoje aqui facilita a nossa expansão espiritual. Mas nós vamos mudar aqui para dentro e ficar aqui no tratamento. É como se a gente achasse um bom posto de gasolina, de combustível, e quisesse deixar o carro lá dentro do posto de gasolina. Mas peraí, você já encheu o tanque? Vai rodar. A gente transforma, não é dentro de centro espírita. Centro espírita nos sustenta, nos estimula, nos abastece. Mas a gente transforma. E está escrito lá no livro dos médiuns. É a hora que acaba a reunião. Eu saio e vou no trânsito. Aqui em Brasília não tem trânsito. Lá na minha cidade não tem nem trânsito. É casa, é ambiente que eu convivo com aqueles espíritos repetidas vezes. Então, veja só. Os espíritos falam que eu preciso da partícula minha para o outro. Ele precisa sentir, é como se eu inundasse o outro. Nossa, mas isso é para coisa passante. Não é. É assim que a gente transforma a gente, fazendo um esforço medonho para dar aquilo que a gente já tem condição de dar para aqueles que precisam daquilo que a gente tem condição de dar. E aí entra no âmbito familiar, principalmente. Entra no âmbito daqueles que a gente convive 10, 8 horas num ambiente de trabalho, por exemplo. Onde a gente precisa fazer um esforço medonho para se colocar em posição de servidor. Entender que naquele ambiente que a gente está inserido, nós temos uma coisa que o outro às vezes não tem, que é o conhecimento. E a responsabilidade é de quem mais conhece. De tratá-lo com doçura, com respeito, de tentar incentivar o outro, de fazer com o outro o que eu desejaria que fizessem comigo. E nesse esforço, a gente transforma essa atmosfera psíquica que está tão pesada em nós. Nosso psiquismo está adoecendo a gente.
Na verdade, os transtornos psiquiátricos já são aqueles fusíveis. Sabe quando a chave da casa cai, apaga a luz, ou no carro queima lá um fusível? É para não queimar tudo. O transtorno psiquiátrico, a doença que a gente chama, que está catalogada lá na psiquiatria, que a gente precisa dos terapeutas para nos ajudar, precisamos muito, é para remediar. Porque o próprio Cristo falou isso quando ele curava alguém. Vai, mas não peca mais não. Senão coisa pior te acontece. Porque nem Jesus curava, remediava. Porque o Cristo respeita a nossa individualidade. E o que a gente somatiza no corpo físico é resultado do acúmulo de pensamento indevido. Então, olha só, quando nós estamos falando de caridade aqui, e a Beth deu um roteiro para mim, eu estou obediente ao roteiro. Ela me colocou 3 bullets. Caridade. No Evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas, e aquela perguntinha do Livro dos Espíritos. Beneficência, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Veja só, faz anos que os Espíritos têm nos convidado a este movimento. E quando a gente remete a Irmão Agar, quando a gente remete a Seu Dutra, não são as coisas que eles fizeram no osso, na perna, no corpo. É a amorosidade transferida. E para alguém ter amorosidade conosco, tem que estar vigilante consigo. Tem que estar em expansão. Esse é o fermento espiritual que o Evangelho nos convida. Sede sal do mundo. Faz o outro aparecer com o gosto dele. Mas não, nós não queremos ser sal. Nós queremos ser o nosso tempero. Queremos que todo mundo seja do nosso jeito. O convite é não, deixa o outro realçar o sabor dele. Deixa o outro aparecer. Deixa o outro manifestar. Nutre, cultiva ele. E a hora que a gente tem essa postura, a gente passa a ser benevolente. Quando a gente tem essa postura, a gente para de olhar o defeito do outro. Repare no dia de hoje, no ambiente que a gente está hoje, dentro de uma casa espírita. Quantas críticas realizadas só depois das 20 horas? Hã? Pensa quantas críticas na nossa intimidade. Pensa aí, Simone, quantas vezes você criticou a hora que você sentou aqui no caso? Hã? Pensa. Não precisa falar, não. Olha só, nós estamos o tempo todo olhando, apontando defeito, assim não, assim, assim, assim. O Emmanuel usa uma frase, eu repeti ela aqui. Tenho repetido ela para mim mesmo. Mas veja só, na minha casa, com meus filhos, com a minha esposa, está sentada ali. Veja só, a única consistência que eu consigo ter é de mostrar que eu só busco o evangelho para mim mesmo. E eu sou recorrente numa frase, porque essa está no meu coração. Eu só tenho um problema. Meu problema sou eu. De verdade. Só que agora nós temos que ir dando nome para essa coisa. O que eu estou querendo? O problema sou eu. Essa personalidade, porque veja só, quando Deus cria uma criatura, a criatura foi criada, o início está lá na Gênesis. É fluido cósmico universal ao redor de um foco de inteligência. Um foco de inteligência purão, simples, ignorante. E a hora que mergulha o espírito na matéria, a matéria sequestra. E a gente se confunde, a gente parece que é corpo. Quando desencarna, parece que é perispírito, e não é. E a gente foi criando, ao longo de milênios, energias que a gente chama de personalidade, que é os pensamentos estocados.
armazenados. Fiz estoque disso. A coleção do André Luiz, em vários lugares, vários livros do André Luiz, fala das formas pensamento. Quem já viu formas pensamento? Falar de formas pensamento, hã? Já, não vimos? O espírita já viu isso. Sabe as formas de pensamento que a gente sai andando aí? É aquilo que nós pensamos assombrando os outros, não é? Só que todas as formas de pensamentos que a gente já produziu nesses milênios todos estão amontoadas aqui no meu cangote. Eu carrego elas. E é isso que me obsidia. A caridade é eu só usar o meu cérebro. Tem uma frase lá no Pensamento e Vida, no capítulo 5 da educação, que fala assim: é preciso transformar o seu cérebro numa usina de projeção de reflexos mentais. Você tem que usar o cérebro, eu tenho que usar o cérebro só para entregar. Eu tenho que usar meus conteúdos mentais só para fazer o bem. Do meu colorido, do meu jeito. E quanto mais eu começo a fazer isso, essas formas pensamento deixam de ser formas pensamento. Elas passam a ser luz. Brilha a tua luz. Então a gente esvazia a personalidade, fazendo com que a identidade, a essência, tome conta. Seja o governador de dentro. É isso que Paulo de Tarso falava o tempo todo, naquelas milhares de cartas que ele enviou. O bom combate é o combate comigo mesmo. Tem visto falar dos combates que eu já tive aí contra o Saulo, com exército, com espada, com soldado. Agora, o combate está aqui dentro. Isso é caridade. Porque esse mesmo Paulo de Tarso, na hora que ele vai falar de caridade, é impossível não falar. Lá no Evangelho, fala assim, ó, você pode dar tudo que você tem para os pobres. Tudo, não é? É tudo. Você pode dar o seu corpo para ser queimado em benefício do outro. E você pode não ser caridoso, ser um pedaço de tímbalo que ressoa. Olha só, os caras estão falando para nós, ó, caridade é outra coisa. A beneficência é o copo. Eu tenho que usar da beneficência. É por isso que ainda tem gente batendo na nossa porta. É por isso que ainda tem menino pedindo um dinheirinho lá no sinal. Ainda existe. E quando a gente fala isso, a gente fala o quê? Hã? Que absurdo da política. É assim? Lá na Savassi está cheio de morador de rua, né? Barracada. Nossa Senhora! O prefeito faz nada com isso aí, não é assim? Eu estou o tempo todo criticando. Eu estou o tempo todo sem me sensibilizar. Que eu moro num apartamento. E eu estou reclamando do cara que está lá na calçada. Não, mas isso é coisa do governo, não podia, tinha que ajudá-los. Ajuda com o teu coração. Transforma-te. Isso é caridade. Fora da caridade não há salvação. É disso que eles estão falando para nós. O tempo todo é um convite a fazer essa expansão. Então veja só, beirada de fora, beirada de dentro, crescimento de constelações. Não é disso que nós queremos falar. Nós estamos falando de energias. Existe Deus e nós não temos sentido Deus. Nós não podemos nos conformar com isso. Nós temos que ser um inconformado de não sentir Deus. Porque esse estado que Jesus falou, que era um misto de esperança, coragem e alegria. Imagina só esse estado em você. Você está corajoso, você está esperançoso e você está alegre. Mas você não está esperando que nada aconteça. Você não está torcendo para nada. Você está ligado naquilo que cria, lá do lado de fora. Sabe o plasma divino? Nós ficamos à cata de resto.
de coisas plasmadas. Dinheiro é coisa plasmada. Dinheiro é coisa plasmada. Sensação é coisa plasmada. Nós ficamos catando isso para tentar experimentar o resto de alguma matéria manipulada. Ao invés de ter alegria de virar co-criador. Ah, mas dá para virar santo? Não, não dá para virar santo. Faça isso com o teu corpo físico. Um dia você vai fazer com um país, com um planeta. Um dia você vai fazer, mas não interessa. A alegria é a mesma quando a gente começa a dominar-se. O André Luiz usa um termo, a nossa vontade, que é vontade de sensação, a gente faz muita coisa para sentir uma coisa. Fazer a vontade de sensação virar vontade de servir. Ao invés de virar um acumulador, a cata de plasma, eu viro um produtor. Isso é independência. Por isso que o Sermão do Monte, bem-aventurados os aflitos, vão ser consolados, ainda não vão ver Deus, não. Bem-aventurados os humildes de coração. Diminua a tua personalidade. Dê menos importância. Para com essas energias acumulando assim. Bem-aventurados os puros de coração. Vigia pensamento. Santo Agostinho fala assim, igual um broto. O jardineiro vai lá e corta o broto. Não deixa o pensamento. Esforça. Por isso que quando a gente está com a mão ocupada, com alguém com fome, alguém doente, alguém sentindo dor, é mais fácil de esvaziar a cabeça. É só para isso a beneficência. É em benefício de um atormentado que Deus coloca a gente precisando da nossa beneficência. Para que a gente possa expandir frente àquele serviço. Bem-aventurados mansos. Era proibido matar. Agora eu te falo, se você falar raca para o seu irmão, se você chamar ele de louco, se você se indignar com o seu irmão, você já vai ser condenado. Nós temos que desazedar. Cada um tem as suas necessidades. Nós só vamos conseguir colaborar com aqueles que a gente tem afeto e gosta, os parentes, os mais próximos, quando eles sentirem vibrações diferentes saindo de nós. Enquanto eles sentirem palavras ocas, a gente não convence ninguém. E a gente evita, a gente se permite, às vezes, não colaborar com alguém que nós temos compromisso com eles. Então é questão de responsabilidade, de juízo fazer esse esforço. E veja só, Fabrício, é só disciplina. Fazer sem estar gostando de fazer. Faz assim mesmo. Saia de você mesmo. Colabore com quem que você pode colaborar. Preste atenção no serviço que tem. Tem uma definição do Emmanuel de dever, que é a porção de bem que nosso Senhor reservou para ti. Se a gente não identifica, a gente não tem ferramenta para sair de nós, não. Porque é condicionamento mental. Por que a gente criou esse hábito mental? Porque era prazeroso. Foi gostoso de alguma forma. E vício é repetição. E a gente sai de um hábito ruim, vício, para um hábito bom, virtude, no exercício do bem. Por isso que o bem é um fator libertador para mim. Então veja só. Às vezes eu falo meio empolgado, né? Mas sabe por causa de quê? É porque eu só falo para mim mesmo, que dá vontade de chutar a minha bunda. Tanto conhecimento que o espírita tem, tanto paparico. Eu vou encerrar, porque veja só, uma programação reencarnatória é muito rápida. Os mais velhos aí sabem disso. Nossa, eu estou com 53 anos. Eu lembro eu sentado, eu ficava beirando a janela, não tinha ar-condicionado, não. Eu lembro da Geralda, do Valdemar. Os mais velhos da casa vão lembrar deles. Ficava assistindo a palestra aí na terça-feira. Passa no minuto.
Nós somos tão sensibilizados por espíritos tão à nossa frente, pelejaram tanto conosco, né, Beth? Muita sensibilização, fenômenos mediúnicos mesmo, muitos de nós. Passamos por sensibilizações, para assim, espírito existe. E a gente pode estar convencido de que existe espírito, de que eles intervêm, mas a gente não se sente como um espírito. Na primeira tropeço ali, a gente já está entornado o caldo. Então, veja só, é urgente a nossa necessidade de caridade. Necessidade de caridade, segundo São Paulo. É urgente que nós, espíritos, que temos tanto conhecimento, e agora veja só, para a gente encerrar a nossa reflexão, olha só, existe um termo na química, o seu Dutra entendia, por que o seu Dutra entendia de química? Porque ele trouxe esse conhecimento. Porque para manipular fluido, tem que ter bagagem. Não é espetáculo, é construção. Quando alguém consegue, pela mediunidade dele, restabelecer um osso de um terceiro mendigo, precisando de ajuda, precisando de sensibilização. Precisa ter bagagem, conhecimento. O que é a grande diferença do ambiente igual esse, igual tantas outras igrejas que estão abertas em Belo Horizonte no dia de hoje, numa segunda-feira? Uma casa espírita tem uma diferença, que é a comunicabilidade dos espíritos. Todos acreditam em espírito, toda religião é espiritualista. Agora, o espírita, ele repete uma pergunta que está lá nos espíritos igual um papagaio. Os espíritos intervêm na sua vida? Muito mais do que você imagina. Muitas das vezes, eles vos dirigem. A pergunta é o seguinte, por que eu não coloco a direção da minha vida na mão do meu mentor espiritual? Na mão dos benfeitores espirituais, no trabalho, no bem? O André Luiz, lá no Mecanismo da Mediunidade, quando ele vai falar de vontade, porque o termo químico que eu estava falando é o ciclotron da vontade. Ele usa um termo químico. É como se fosse um acelerador de partículas. Mas, de uma maneira mais grosseira, é um sabe esse soprador de posto? Sopra ar com força. E a gente tira a poeira. A vontade nossa pode fazer isso, só que imagina os meus conteúdos mentais, aquelas forminhas de pensamento. O que eu fico imaginando? Não vou contar para vocês, não, mas eu sei o que eu fico imaginando. O tempo todo eu estou lá imaginando. Imaginando, desejando, memorizando, e a inteligência criminosa. Porque fazer o bem só para mim é crime, para quem sabe. É um fora da lei quem faz o bem só para si. Egoísmo é crime. E é por isso que nós estamos doentes. Porque o criminoso não tem vigor. A hora que o André Luiz fala, como é que você expulsa essas formas aí mentais que te sequestra? Só você está pensando naquilo. Você faz a forma pensamento, ela reflete no você de novo. Expulse o ciclotron da vontade. A vontade é que faz esse saneamento psíquico. E aí ele fala assim, mas como é que faz isso se a minha vontade é fraquinha? Se é aquele ventinho, naquele sopro. Ele fala assim, arremessa essa onda fraca do seu pensamento para os bons espíritos que estão à sua frente. E a sua onda fraca, associada à onda de espíritos à sua frente, pega a galeia. Até que um dia, o Emmanuel usa um termo. Ô meu filho, acorda. Acende a tua lanterna. Ele fala assim, acende a tua lanterna. Porque pode ser que um dia, aqueles donos das lanternas acesas não esteja mais do seu lado. E ele fala assim, o azeite da lanterna é o espírito de serviço e a fé.
Espírito de serviço. E para você acender a lanterninha, o pavio da boa vontade. Tenha mais boa vontade com tudo e com todos. Obrigado pela boa vontade, gente. Boa noite para nós.